Bem-vindo de volta ao curso de assistente administrativo da Escola Web FBV Cursos. Vamos dar início à aula de número 5. Vamos falar sobre os princípios administrativos. O conceito de administração representa uma governabilidade, gestão de uma empresa ou organização de forma que as atividades sejam administradas com planejamento, organização, direção e controle. Algumas teorias clássicas da administração mostram sua subdivisão em 5 funções, sendo elas prever, o planejamento, traçar um programa de ação que estabeleça ações futuras, consiste em definir objetivos para traçar metas, identificando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Interpretam-se dados, analisam-se recursos, realizam-se estudos e pesquisas, podendo durar meses ou até anos, né? Então essa parte de prever e de planejar é onde é feita a análise SWOT, né? Que é identificar as forças, a fraquezas, oportunidades, ameaças, analisar os dados, os recursos, e isso pode durar meses ou anos, ou sempre deve ser feito isso na empresa, né? Sempre tem que prever, planejar aí como vai ser o andamento da sua empresa nos próximos anos. Organizar constitui o duplo organismo material e social da empresa, preparar o processo a fim de obter o resultado esperados, né? Então você planejou, agora você deve organizar como que vai ser feito, né? Para colocar em prática aí a parte de material social da empresa para obter os resultados esperados aí com planejamento, né? Comandar, direção, fazer funcionar as equipes dentro de cada função. O procedimento requer tomada de decisões para que os objetivos estabelecidos no planejamento sigam alinhados, né? Então essa aí é a direção, o comando, né? Saber direcionar a sua equipe para cada função, para que cada dos objetivos, para cada seus objetivos, as decisões, o planejamento sigam alinhados aí com o que foi planejado e organizado anteriormente. Coordenar, ligar, unir, harmonizar todos os esforços, né? Então coordenar é isso aí, né? Você unir e harmonizar todos os seus esforços. Então você saber ligar aí todos os esforços da empresa feito anteriormente, como prever, organizar, comandar. Então é coordenar todas essas etapas para seguir no seu objetivo final. Controlar, fazer com que o planejado ocorra dentro das regras estabelecidas. Aqui, o administrador vislumbra todo o processo desde a fase do planejamento, discernindo se o resultado foi o esperado, assim será possível recomeçar novo ciclo com mais planejamento e suas demais etapas. Então, o processo de controle é bem importante. Você tem que fazer um planejamento, organizar, direcionar, coordenar ele, mas como que vai ser o controle? Você deve fazer o controle para saber se está tudo correndo conforme o planejado, se a organização foi bem feita, se a direção, se o comando está dando as ordens corretas, né? Então esse controle é bem importante para que você saiba que deu errado somente no final. Então você descobrir o que deu errado no momento que está dando errado e poder corrigir ali, né? Antes que dê o problema só no final. Cada grupo de operações ou funções correspondente a uma capacidade especial necessária ao pessoal da empresa. Dentro de uma empresa existem todas as 6 funções, cada uma repousando em conjunto de aptidões, qualidades e conhecimentos que podem ser resumidos nos seguintes conceitos: habilidades técnicas, habilidades que necessitam de conhecimentos especializados e procedimentos específicos, que podem ser obtidas através de instrução. Conhecimentos especiais relativos unicamente à função exercida, seja ela técnica, comercial, financeira, administrativa. Experiência, conhecimento resultante da prática das funções, adquirindo na vivência de problemas reais e na própria realização de trabalho, né? Então, habilidades técnicas são habilidades que necessitam de um conhecimento especializado, né? De uma pessoa que é um técnico, né? Que é obtido através de instrução. Vou dar um exemplo aí, um engenheiro. Um engenheiro é uma habilidade técnica que ele só consegue essa habilidade através da faculdade.
Conhecimentos especiais, seja técnico, financeiro, administrativo, são conhecimentos que a pessoa tem ali especialmente para aquela área de atuação, né? E a experiência só se ganha através do trabalho, do dia a dia, com a vivência dos problemas reais, né? Então, ter essas habilidades, esse conhecimento e essa experiência é importante para todos os funcionários, independente de qual área, independente do setor, não só administrativo. Habilidades humanas. Envolvem também aptidão, pois interage com as pessoas e suas atitudes. Exige compreensão para liderar com eficiência. Qualidades físicas. Saúde, vigor, destreza, força muscular, agilidade, coordenação, rapidez e precisão. Qualidades morais. Energia, firmeza, coragem de aceitar responsabilidades, iniciativa, decisão, tato e dignidade. Então, as habilidades humanas, a gente tem que ver quais as habilidades humanas é preciso em cada área. Tem áreas que vão ser exigidas mais qualidades físicas, né? Pessoa que precisa trabalhar com movimentação de carga, essas coisas, né? Então, ela precisa de ter qualidade física. Mas também pessoas que trabalham num serviço mais leve, por assim dizer, precisam também ter qualidade física, como agilidade, coordenação, rapidez, né? Qualidades morais também, todos os cargos, todas as funções precisam ter qualidades morais, né? Iniciativa, decisão, dignidade, firmeza, coragem, todo mundo, todos os cargos, até no seu dia a dia é necessário ter essas qualidades morais para que você tenha um desenvolvimento maior. Habilidades conceituais englobam um conhecimento geral das organizações. O gestor precisa conhecer cada setor, como ele trabalha e para que ele existe, né? Então, habilidades conceituais, né? A pessoa tem que conhecer toda a organização em um todo, né? Porque ele não precisa saber fazer todas as funções da empresa, mas ele deve conhecer para que ele possa delegar e cobrar corretamente. Qualidades intelectuais, que é aptidão para compreender, aprender, ter discernimento, força, habilidades intelectuais, habilidades analíticas, julgamento e engenhosidade, né? Então, essas são as qualidades intelectuais, que é a facilidade no aprendizado, a aptidão para compreender, o discernimento, a habilidade intelectual, analítica para analisar os dados, né? Cultura geral, conhecimentos variados que não são exclusivamente da função exercida. Essa cultura geral é cultura da humanidade, da cidade, do bairro, é o que ele trouxe de fora, né? Não são exclusivamente da função nem da empresa. É a cultura de cada pessoa tem a cultura, uma criação diferente, né? Então essa é a cultura geral. Esse conjunto de qualidades e conhecimentos forma qualquer uma das capacidades essenciais. Podemos resumir que, como exemplo, que a capacidade principal do operário é a técnica. À medida que sobe na escada hierárquica, a importância relativa à capacidade técnica diminui e a administrativa aumenta. Sendo assim, a capacidade principal de um diretor é administrativa. A administração tem uma série de características, entre elas um circuito de atividades interligadas, buscar de obtenção de resultados, proporcionar a utilização dos recursos físicos e materiais disponíveis, envolver atividades, planejamento, organização, direção e controle. Então, aqui está falando que conforme o cargo, a área que a pessoa trabalha, ela tem que ter uma capacidade diferente, né? Tem a capacidade de operar, a técnica na parte da operação, né? E quanto mais sobe na hierarquia, ele tem que ter uma capacidade maior de saber administrar conflitos, administrar a sua função, administrar o departamento, administrar pessoas, né? Então, essa aí é a diferença aí de cada conjunto de qualidades. Segundo Henri Fayol, são chamados os princípios da administração. Primeiro, divisão do trabalho faz parte da natureza e é uma imposição da ordem natural observada em todo o universo. A divisão do trabalho tem por finalidade produzir mais e melhor com menor esforço. Cada mudança da ocupação ou tarefa implica um esforço de adaptação
que tem como causa a diminuição da produção. A divisão do trabalho permite reduzir o número de objetivos sobre os quais devem ser aplicados a atenção e o esforço, tendo como consequência a especialização das funções e a separação dos poderes. Entretanto, a divisão do trabalho tem suas limitações que a experiência e o bom senso ensinam a não ultrapassar. Então, a divisão do trabalho é aquele trabalho repetitivo ali, né? A pessoa fazer aquele trabalho que foi dividido ali para produzir mais com menor tempo, menos esforço, né? Então, vai fazendo aquela tarefa repetitiva ali. E se você mudar a tarefa, explica um esforço maior para readaptação, então vai diminuir a produção. Então, segundo Fayol, a divisão do trabalho tem que ser de forma natural ali, observada e o menor número de mudanças possíveis nessa tarefa para que não haja perda na eficiência aí do trabalho do dia a dia. Segundo autoridade e responsabilidade, direito de comandar e fazer-se obedecer. Distingue-se em um chefe a autoridade estatutária, inerente à função concedida por lei, a autoridade da pessoa com origem na inteligência, no saber, na experiência, no valor moral, na capacidade de comando e nos serviços prestados, né? Então, autoridade e responsabilidade, né, o direito de comandar e fazer-se obedecer, né? São os chefes, né, autoridades estatutárias. Cada função tem o seu poder ali, vamos por assim dizer, né? Então, a função de liderança, ela dá o poder, mas não é o poder, dá ao cargo a função de gerir, de comandar os subordinados. Disciplina, baseia-se na obediência, a sua idade e sinais externos de respeito, tudo de acordo com as convenções estabelecidas pela organização. Então, a disciplina é você ter a obediência, a sua idade, não faltar o serviço, né? Respeito com os funcionários, com os trabalhadores, com todo mundo, né? Cada organização tem suas convenções estabelecidas, mas o principal ali, que é a obediência, a sua idade, respeito, deve ter não só no dia a dia do trabalho, mas também no dia a dia em casa, em qualquer outro lugar. Unidade de comando sempre deverá ser formada, ser de forma direta, ou seja, o agente não deve receber de mais de um chefe. Então, a unidade de comando ali no organograma que a gente viu ali, é importante essa unidade de comando para a pessoa não ter vários chefes, vários líderes ali, para um mandar fazer uma coisa, depois vem outro mandou fazer outra coisa. Então tem que ter só um chefe e as pessoas que estão acima desse seu chefe têm que respeitar a hierarquia e delegar a função para o chefe para que ele delegue para você, para que não fique aquela questão de a pessoa mandar fazer uma coisa, depois vem outro mandar fazer outra coisa. Unidade de direção, um só chefe e programa para um conjunto de operações que visam o mesmo objetivo. É a condição necessária da unidade de ação, da coordenação de força, da convergência de esforços. Subordinação de interesse particular. O interesse de um grupo não deve prevalecer sobre o da empresa, e o interesse da família deve estar acima de um dos seus membros, que o interesse do Estado deve sobrepor ao do cidadão, né? Então, aqui é a subordinação dos interesses, né? O interesse do grupo não deve prevalecer sobre o da empresa, e o interesse da família deve estar em cima dos seus membros, e o interesse do Estado deve sobrepor ao do cidadão. Então, isso aqui, até os interesses de cada um tem essa subordinação. Remuneração. Prêmio pago pelo serviço prestado. Deve ser equitativo e, tanto quanto possível, satisfazer ao mesmo tempo ao pessoal e à empresa. A taxa de remuneração depende, em primeiro lugar, de circunstâncias independentes da vontade do patrão e do valor dos agentes. Esses incluem a carestia de vida, a abundância ou escassez da mão de obra, lei de oferta e procura, estado geral de negócios, o mercado de produtos e a situação econômica e financeira da empresa. Depende ainda da especialidade e do modo de remuneração, pagamento do dia, por tarefa, por peça, né? Então, a remuneração, o salário, o prêmio pago pelo serviço prestado, né? Então, ele depende de vários
fatores, né, que é a escassez de mão de obra. Então, se a pessoa é um técnico numa área que tem poucos, provavelmente o salário dele vai ser bem alto, porque é difícil encontrar uma pessoa qualificada naquela área. Então vai ser escasso e por isso o salário vai ser alto. Agora, se for um cargo que é abundante, tem muita gente, o salário costuma ser mais baixo. E também tem as leis que colocam os tetos de salário, como professor, engenheiro, né? Sempre tem os tetos mínimos aí para a pessoa estar recebendo. E quando você entra para uma empresa e é acordado o seu salário e as suas funções, você é pago para fazer 100% dessa função. Já falei anteriormente, né? Você é pago para fazer 100% dessa função e você deve fazer pelo 100% que foi o que foi combinado para você fazer. Então, essa remuneração nada mais é que o valor pago, combinado para pagar pelo seu serviço prestado, que foi combinado na hora de sua contratação. 8. Centralização e descentralização. Sistema de administração observado nos pequenos negócios nos quais as ordens vão diretamente aos agentes inferiores. Neste caso, a centralização é absoluta. Na descentralização, as funções e decisões são delegadas, ou seja, não fica na mão apenas do diretor ou presidente. Então, centralização é quando você só tem um chefe, no caso o diretor ou o presidente da empresa, né? Tudo passa na mão dele e sai da mão dele. Descentralização é quando tem vários subordinados ali, gestores por função, tipo diretor comercial, diretor financeiro, diretor operacional. Então, cada um tem a sua função, sua área, e ele vai passar ao presidente da empresa. E não o presidente vai passar tudo para todos e vai receber tudo de todos, né? Então, isso aí é centralização e descentralização. Hierarquia. Constitui a hierarquia uma série de autoridades superiores e agentes subalternos. A via hierárquica é o caminho que todos seguem, passando por todos os graus, as comunicações que partem da autoridade superior ou que lhes são dirigidas. É uma cadeia de comando ao longo do qual possa fluir a autoridade com eficiência e sem atrito, né? Então, hierarquia é a cadeia de comando ali, né, que você deve seguir, né? Você trabalha no departamento financeiro e tem um supervisor financeiro, você tem que responder para o supervisor financeiro. Essa é a hierarquia. O supervisor financeiro vai responder ao diretor administrativo e o diretor administrativo vai responder ao presidente da empresa. Então, tem que seguir essa hierarquia, né, com as autoridades superiores e os agentes subalternos para que a empresa possa ter o seu perfeito andamento. Ordem. Um lugar para cada coisa em seu lugar. Ordem material. A forma de ordem social é idêntica. Um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu lugar. A ordem deve ter como resultado evitar as perdas de material e de tempo. Então, a ordem, cada pessoa tem seu lugar e deve seguir essa ordem, não deve mudar. Se seu lugar de trabalho é esse, o material que você trabalha está aqui, então, para evitar a perda de material e de tempo, deve seguir essa ordem. Equidade. Combinação de vontade com justiça, tendo como base a justiça que decorre, por sua vez, do respeito às convenções estabelecidas. Como essas não podem prever tudo, é necessário interpretar ou suplementar a sua insuficiência. Para isso, é necessário e indispensável a boa vontade de cooperação. Então, equidade nada mais é que a combinação da vontade com a justiça, né? E a gente tem que saber interpretar. E para ocorrer a equidade é necessário boa vontade e cooperação de todos. 12. Estabilidade do pessoal. Adaptação a qualquer função requer tempo, ao longo do qual o agente chegará a desempenhá-la com eficiência. Se provido de atributos necessários, a experiência é obtida com tempo, sendo o indivíduo apto a recebê-la. Então, a estabilidade do pessoal. Sempre quando entra uma pessoa nova numa organização ou a pessoa é promovida por uma função diferente do que ela está acostumada, é preciso ter um tempo para adaptação, é preciso ter um treinamento adequado,
porque sem isso ele não vai ter o resultado que a empresa, a organização, o líder vai esperar, né? Então é importante saber dessa estabilidade pessoal. Iniciativa: capacidade de sugerir soluções originais, decidir nos imprevistos, agir nas oportunidades e executar planos de concepção própria. É necessário encorajar e desenvolver essa faculdade, sempre mantendo-a dentro dos limites impostos pelo respeito à autoridade e à disciplina. Ponto importante da iniciativa: eu acho muito importante que todos tenham iniciativa, que possam resolver os problemas sem precisar sempre estar perguntando ou querendo que os outros resolvam para si. Então é importante a iniciativa, mas dentro dos limites, né? Não adianta você querer ser uma pessoa com muita iniciativa e querer ficar dando palpite em um trabalho que não tem nada a ver com sua função nem com o seu setor. Então tem iniciativa dentro do seu quadrado, né? Vamos dizer assim, tem iniciativa dentro do seu campo de atuação ali. Não queira ser aquela pessoa que intromete no serviço que não tem nada a ver com a sua função ou com o seu cargo. A união do pessoal. A harmonia e a união do pessoal é uma grande fonte de vitalidade para a empresa. Deve-se evitar dualidade de comando, as atribuições mal definidas e as censuras imerecidas. Então, para uma empresa ter sucesso, ela depende 100% das pessoas que ali fazem sua cultura. E se as pessoas que trabalham não têm união, não respeitam um a outro, essa pessoa está fadada ao fracasso. Então é por isso é importante ter essa harmonia, essa união entre a organização e todos os seus colaboradores, para que a empresa possa ter sucesso. Isso é imprescindível que tem em toda a organização, que é a união do pessoal. Abuso das comunicações escritas. As comunicações devem ser verbais, com isso se ganha rapidez, clareza e harmonia. Então, sim, às vezes você quer repassar alguma coisa e de forma escrita a pessoa pode entender de uma forma diferente, né? E pode atrapalhar, ela pode receber de uma forma meio que agressiva, porque ela pode estar num momento de estresse, né? E você passa um e-mail e ela pode estar entendendo esse e-mail de uma forma errada. Então, a forma mais rápida e mais clara é a forma verbal, né? De transcrever a comunicação. Bem, pessoal, essa foi mais uma aula. Espero que tenham gostado. Ela foi um pouco mais longa que as outras. E a gente se vê aí na próxima aula. Até lá.